Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Lúcia Vilalba e você está no canal Fermentação Natural é Tudo de Bom. E como é, não é mesmo? Aqui nesse canal eu ensino tudo sobre fermento natural, desde você fazer a mudinha inicial do seu fermento até pães maravilhosos com esse fermento tão abençoado. E também, é claro, tiro várias dúvidas a respeito do pão, do fermento e muitas outras coisas. E hoje eu vim esclarecer uma dúvida que me perguntam muito, que é a respeito de quando o pão rasga. Lúcia, meu pão cresce, fica bonito, fica gostoso, saboroso, mas eles sempre rasgam as laterais, ou eles ficam deformados. Por que isso acontece? Eu quero um pão retinho, bonito, perfeito, e o meu não tá ficando assim. Calma, que isso tem solução e eu vou te contar aqui nesse vídeo o que pode estar acontecendo com o seu pãozinho. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você tá precisando desse conteúdo, já gostou do nosso conteúdo aqui, já deixa aquele like e compartilha esse vídeo com a galera também, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? Então agora sim, sem mais enrolações, roda a vinheta e bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, então bora lá entender o que está acontecendo. Isso pode acontecer por vários motivos e eu vou estar explicando para vocês um por um aqui e você vai identificar qual que é a causa disso estar acontecendo com o seu pãozinho, beleza? Bom, primeira causa, fermento muito forte, fermento potente, o que não é nada ruim, não é mesmo? Mas o que acontece? Quando a gente faz ali o nosso fermento, nós criamos o nosso cronograma, certo? Aqui no canal tem um vídeo falando sobre o cronograma de crescimento, vou deixar o link aqui abaixo para você. Aí, você vê aquele vídeo e você vai e adapta ele para o seu fermento, para a potência do seu fermento, correto? Então, talvez a sua esponja demore ali 8 horas para crescer, depois que você amassa o pão, demora 10 horas para crescer o pão. E você continua com essa sequência por 1, 2, 3, 4 meses, e assim vai. E de repente começa a acontecer isso do teu pão rachar, rasgar, crescer e as laterais deles ficarem todas rasgadinhas, aí não fica bacana. Eu, na verdade, acho bonito, não acho feio, não. Mas tem muita gente que não gosta, né? Porque às vezes faz pra vender, então quer uma estética uniforme, todos os pães iguais, né? E eu compreendo isso porque eu também vendo, né? Então, assim, aí a pessoa não gosta. Então, o que tá acontecendo ali? Você está fazendo o seu pão com o mesmo cronograma de crescimento desde o começo. Só que conforme você reforma esse teu fermento, cada vez ele fica mais forte, tá? Isso é ótimo, é completamente normal. Quanto mais reformas, mais potência você tem. Então, talvez uma esponja que demora 8 horas para crescer, ela não demora mais 8, ela demora 6, às vezes 5. Você tá super calor, você faz de dia, tem vezes que 4 horas a esponja tá, olha, bombando. Isso já aconteceu comigo porque aqui hoje mora muito quente. Então, geralmente, eu até opto por fazer as minhas esponjas à noite, tipo 11, meia-noite, porque é mais fresquinho. Aí, no outro dia de manhã, 6, 7 horas da manhã, que eu vou amassar o pão. Porque daí ela cresce mais lentamente, né? E eu tenho tempo de trabalhar ela durante o dia com mais calma, né? E aproveito o calorão do dia pra o pão crescer mais rápido. Então, tá, beleza. Então, você foi e fez a esponja, agora é o pão. Amassou o teu pão? Ah, meu pão, Lúcia, demora 8 horas pra crescer. E você espera esse tempo. Né? Às vezes o pão já deu ponto ali com 6, 7 horas, talvez até com um pouco menos, ele já está no ponto de assar, mas você deixa ele crescendo ainda, né? O que isso acontece? O primeiro passo, gente, é romper as bolhas de ar que tem ali dentro, tá? Os estouro, tá bom? Qualquer ventinho que passa, qualquer movimentação, tá? Elas começam a estourar. Então, vai começando ali às vezes pela lateral, e é onde ele vai rasgando, às vezes vai passando pra cima, aquele rasgo, não fica bacana. E muitas vezes o pão vai murchar também por conta disso, tá? Então tem dois perigos aí quando o fermento tá muito forte. Então, por isso, esse é um dos motivos do seu pão rasgar, tá? O fermento tá muito potente, você deixando fermentar demais. Então, o que você pode fazer nesse caso? Primeira coisa é você cuidar melhor esse tempo aí. Viu que o pão já tá macio, já cresceu, a forma tá levinha, 4, 5 horas depois que amassou, pode assar, não tem problema nenhum, tá certo? Ou ainda, eu recomendo que você faça o método de suavizar o fermento também. O que é isso? É você fazer a reforma dobrando o líquido. Então, você vai pegar o teu fermento é 500 ml. Açúcar, farinha, sal, não altera. Mas a água, você coloca 1 litro. Faz isso uma vez por mês. Isso ajuda a suavizar o seu fermento e a manter ele sempre com a mesma potência, aquela potência ali que você já se adaptou, tá bom? Mas se você, não, Lúcia, não me importa, quero fermento forte mesmo. Então, cuida melhor o tempo, tá bom? Segundo motivo, massa muito seca. Gente, a massa seca é um problema, porque ela deixa o pão duro. Se o pão não fica duro na hora, mas ali com 1 dia, 2 dias no máximo, ele já tá duro, tá? Não fica bacana. Além do que, ele rasga, tá? Por quê? Porque como ela tá firme, conforme essas bolinhas de ar elas vão crescendo, vão se expandindo, porém essa massa tá muito firme. Então acaba quebrando ali, rasgando, rachando esse pãozinho, é onde você fica com o pão todo deformado,
que muitos não gostam, né? Então, gente, a massa na textura correta. Massa de pão, aquela massa tradicional, porque varia também de cada receita. Mas eu tô falando aqui numa massa de pão tradicional, aquela que geralmente a gente costuma fazer pra vender, que é o caseirinho aí que a gente faz. A textura dela é uma massa firme, sim, tá? É uma massa que você consegue trabalhar, consegue modelar, manusear ela muito bem, que ela não gruda nas suas mãos, tá? Mas ela não é pesada, ela não pode ser pesada. Se você sentir que a massa tá pesada na hora de você manusear, ai não, aquela massa sabe que tá difícil, sabe? Que ela tá quebrando, sabe? Muita farinha, muita farinha. Então a massa tem que ser fácil, tá? Ah, eu tô mexendo ali com 2, 3 quilos de massa. Você vai sentir esse peso, é claro, dos 2, 3 quilos de massa. Mas ela vai ser fácil de manusear. Você vai esticar, sabe, com a sua mão, vai sovar e você não vai ter dificuldade, porque ela tá maleável, apesar dela não estar grudando. Bem maleável, fácil de mexer, mexe pra cá, mexe pra lá. Quando você corta, você sente um corte liso, um corte suave. A hora que você passa no cilindro, você vê que ela tá esticando suavemente, ela não está quebrando. Se você for cilindrar, principalmente cilindro, rolo também, mas o cilindro você percebe mais porque ele tem mais força. Se você começar a cilindrar e você notar que as laterais dele estão saindo todas quebradinhas, às vezes até o meio da massa mesmo, ela quebra, ela racha, rasga, enquanto você está cilindrando, é porque esse pão tá seco, tá? Então isso significa que tem farinha demais nessa massa. Então, essa é uma das grandes causas, um dos grandes vilões para os pães rasgarem. Terceiro motivo, pouca gordura na massa. Você sabia que existe uma proporção correta, ideal de gordura na tua massa? Nem mais, nem menos, tá? Se você coloca muito, você vai ter uma massa pesada. Não vai ser agradável pro teu paladar, né? Talvez ela nem cresça muito bem por conta do peso da gordura. Se você coloca pouco, você vai ter uma massa seca, porque a gordura agrega isso, hidratação, maciez, tá? Então você vai ficar com a massa seca e por consequência vai rasgar. Então, cuida a porcentagem de gordura. Eu vou te passar aqui uma porcentagem assim, geral, tá? Dependendo da receita, a gente faz algumas alterações. Porque assim, por exemplo, talvez o meu pão vai ovo, vai um tiquinho de leite, vai o leite em pó, né? Então, vai itens que tem gordura em si. Então, esse padrão aqui que eu vou estar passando pra vocês, a gente pode fazer uma alteraçãozinha e adaptar a receita, tá? Mas eu vou dar um padrão geral aqui pra vocês, que é pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, é o seguinte. Qual que é a porcentagem correta de gordura no meu pão? Um pão de sal, gente, um pãozinho de sal, é até 4% a quantidade de farinha, tá? Então, eu tenho 1 kg de farinha. Para esse 1 kg de farinha, é 40 gramas de gordura, tá bom? Quando eu digo gordura, gente, é qualquer gordura. É margarina, é manteiga, é óleo de soja, óleo de girassol, banha de porco, qualquer gordura, gorduras em geral, tá bom? Então, é 4%, 40 gramas no máximo. Se passar disso também não é legal, tá bom? Um pãozinho que é neutro, né? Algumas pessoas chamam semidoce, que é aquele pão que não é nem salgado e nem doce. Ele fica no meio ali, né? Aí você vai colocar até 6% de gordura. Então, 60 gramas de gordura para cada quilo de farinha. Ah, não, minha receita é do pão doce, eu gosto do pão bem adocicadinho. Eu não vou fazer uma roça que é doce, enfim. Aí é até 12% de gordura, ou seja, para cada quilo são 120 gramas, tá? Então essa é a base aí genérica para vocês, tá bom? Sem considerar que tem outras gorduras no seu pão, mas já ajuda vocês no cálculo, tá? Porque você tem que ter esse cuidado, porque assim, tanto pouca gordura quanto muita prejudica. Muita gordura deixa essa massa muito pesada. E se a casa ela crescer, ela também pode rasgar, tá? Então, a gordura ela é algo que tem que estar exata. Ela não pode ser pouca, mas também não pode ser muito, porque em ambas as situações você tem esse risco do pão rasgar. E se for muita gordura, você ainda tem o risco, se o seu fermento é mais fraco, de não desenvolver nada da sua massa e você ter um pão extremamente seco e duro. Então, você não vai comer esse pão. Quarto motivo. Esse é o posto que você não sabia, hein? Apertar demais a sua massa na hora de enrolar. Isso mesmo. Talvez tá tudo ok, seu fermento tá bom, a receita da sua massa tá equilibrada, você fez tudo certinho, levou pra assar na hora certa e mesmo assim rasgou. O que aconteceu? Provavelmente você apertou muito essa sua massa na hora de enrolar. Gente, pão a gente não precisa tá amassando, apertando com força, sabe? Às vezes eu vejo algumas pessoas que na hora que ela vai enrolar, elas pegam, enrola e dá aquela afundadinha assim, né? Enrola e dá uma afundadinha assim. Aperta demais, 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 gente, tá? E o que acontece? Quando as bolhas de ar forem expandir, elas vão simplesmente rasgar aquela massa que tá apertada ali, porque toda a massa vai crescer, né? Inclusive aquela massa que tá ali apertadinha, né? Então, conforme ela for crescendo, ela não tem espaço, né? É onde ela rasga. Então, não aperta, gente. A hora de enrolar pão é com suavidade. Você fez, esticou bonitinho, vem enrolando devagarzinho, bonitinho, de leve. Não precisa estar apertando, amassando, socando a massa, não. Fica tranquilo que vai dar certo. Então, pão não vai desmanchar, não vai perder a modelagem, não vai esfregar não, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Então, não aperte demais essa massa, porque isso pode ser a causa desse pão aí tá deformando na hora do desenvolvimento, tá bom? Quinto motivo e mais comum de todos, deixei mais simples pro final, gente, que é massa mole demais.
Mas, gente, muitas vezes, né, as pessoas deixam a massa muito mole, aquela massa grudenta. E como eu falei, né, tem situações específicas. Algumas receitas pedem isso, a massa mais molinha mesmo, né? Mas tem todas, assim, umas técnicas diferenciadas pra esse pão dar certo, né? E é claro que se for mole demais também, aí não tem pra onde correr, né? Tem a textura certa. Então, assim, se a massa tá muito amolecida, é óbvio que conforme ela cresce, conforme essas bolhas expandem, gente, elas não têm estrutura pra firmar, então esse pão rasga, tá bom? Então isso acontece muito, muito, muito. A massa tá mais molinha do que deveria. Eu já falei aqui no vídeo anteriormente de qual que é a textura. Então, sigam essa textura. Não deixe essa massa muito dura, mas também, por favor, não deixe ela muito mole. Porque se ficar mole, ela também rasga, tá bom? Além do que, dependendo do movimento ali que você fazer na hora de levar pro forno, algum vento mais forte que bater, ela ainda pode murchar. Ou até mesmo no choque térmico do forno, ela também pode murchar, tá bom? Porque ela não tem estrutura pra aguentar, certo? Muito bem, pessoal. Então esses são os 5 principais motivos aí pro seu pãozinho tá aí rasgando, né? Deformando aí na hora de assar. Já conseguiu identificar o que estava acontecendo com o seu pãozinho? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, já deixa aquele like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. E é claro, compartilha esse vídeo com a galera, por favor, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? E aproveitando, gente, nós estamos com uma super novidade. Para quem quer aprender mais e mais sobre fermento natural, quem ama fermentação natural, gente, eu tenho a apostila Fermentação Natural 2.0. A gente já está na segunda edição dela, super atualizada e revisada. Tá linda, maravilhosa. Para adquirir a sua, é só clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo do meu Instagram e me chamar lá no direct para você ter mais informações a respeito dela, tá? São 2 apostilas em uma. Uma com todo o conteúdo que você precisa para aprender sobre o nosso fermento natural e a segunda com 10 receitas maravilhosas, das quais algumas ainda não estão aqui no nosso canal. Então você só vai ter acesso a elas lá na apostila. Mas posteriormente vai ter aqui no canal também, tá? Pra ajudar aí no modo de preparo e tudo mais. Então se você quer a sua, é só clicar no link aqui do meu Instagram e me chamar lá no direct, tá bom? Lembrando que os únicos meios que eu falo com o pessoal aí é através do direct do Insta e também ali do Messenger do Facebook, tá bom? Esses 2 links aí abaixo, tá bom? Eu não falo com ninguém via WhatsApp ou por outros meios, tá? Outro tipo de outro Instagram, outro Face. São só esses que estão no link aí abaixo, tá bom? Então cuidado com golpes, porque infelizmente isso acontece tão bem, tá certo? Então é isso, pessoal. Hoje muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que esse conteúdo tenha super te ajudado e até a próxima. Tchau, tchau!